Olá, nós vamos conversar neste vídeo sobre os Apocalipses de Daniel. Eu quero tratar com você aqui agora sobre esta porção do Antigo Testamento que fala do fim do mundo, mas não apenas isso, tá? Daniel 7 a 12 constitui a única porção apocalíptica do Antigo Testamento. Enquanto no Novo Testamento nós temos o Apocalipse de João, no Antigo Testamento nós temos Daniel 7 a 12. E veja que eu estou insistindo no fato de que é Daniel 7 a 12. Por quê? Porque Daniel 1 a 6 é um outro tipo de texto, um outro formato, é um outro gênero literário. Daniel 1 a 6 são histórias da corte. E Daniel 7 a 12, Apocalipses. Então, nos capítulos 1 a 6, você tem histórias semi-autônomas. Você pode lê-las, inclusive, separadas umas das outras, que você consegue trabalhar uma por uma, né? Elas podem funcionar isoladamente. Daniel 1, ele e os amigos na corte da Babilônia. Daniel 2 é o sonho de Nabucodonosor. Daniel 3 são os amigos na fornalha ardente. Daniel 4 é um outro sonho de Nabucodonosor. E Daniel 5 é aquela visão de Belsazar. Fechando com Daniel 6, Daniel na cova dos leões. São histórias semi-autônomas, você pode lê-las, inclusive, uma por uma, isoladamente, apesar de elas terem vínculo, elas terem continuidade. Né? Elas vão acumulando informações à medida que os capítulos avançam. A mesma coisa acontece na seção que vai do 7 a 12. Você tem o capítulo 7, que é uma visão, o capítulo 8, que é outra visão, o capítulo 9, a terceira visão, e, por fim, os capítulos 10, 11 e 12, formando a quarta visão. São 4 visões, são 4 apocalipses, também semi-autônomos. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que você pode ler o 7 isoladamente, depois você lê o 8, mas sabendo que o 8 está vinculado ao 7. O 8 é posterior ao 7 e o 8 parte do 7. Depois você lê o 9, também pode fazer uma leitura semi-autônoma do 9, mas lembrando que ele é uma sucessão, uma sequência a partir do 8 e a partir do 7. E, por fim, o 10, 11 e 12, a parte final, que pressupõe os capítulos anteriores, que pressupõe os apocalipses anteriores. Cada um deles pode ser lido isoladamente, mas à medida que eles se sucedem, o que vem em seguida pressupõe o anterior. Eles são aquilo que os estudiosos chamam de apocalipses históricos. E apocalipse histórico é um tipo de apocalipse que surgiu em Israel. Você tem 3 tipos básicos de apocalipses. Você pode encontrá-los na história de Israel e na história do cristianismo. O apocalipse histórico, aquele que coloca a ênfase na história e na ação de Deus dentro da história, que olha para frente, para o futuro, esperando uma intervenção divina dentro da história para poder trazer a justiça e a paz para o seu povo. O apocalipse cósmico, que pensa no fim de todas as coisas, na destruição do universo, a queda do sol, das estrelas. Esse é o apocalipse cósmico, é o universo inteiro, se descontinuando. E, por fim, o apocalipse pessoal, que é aquele que está preocupado com aquilo que acontece com a alma depois da morte, com o sujeito após a morte dele. Então, é uma preocupação mais individual do que coletiva. Os apocalipses históricos e o apocalipse cósmico têm uma preocupação mais coletiva. E o apocalipse pessoal, o nome já diz, está preocupado com o destino do indivíduo. Daniel 7 a 12, estes 4 apocalipses, são apocalipses históricos. E há nos apocalipses históricos uma estrutura em comum. Tá? Além deste de Daniel, há vários outros apocalipses judaicos de natureza histórica. Qual é a estrutura? A estrutura é uma caminhada de sofrimento que passa por uma crise acentuada e termina na libertação divina. Essa é a estrutura básica dos apocalipses históricos. Você encontra isso dentro de cada um deles. O 7, o 8, o 9 e o 10, 11 e 12, mas também apocalipses históricos da tradição judaica, fora, inclusive, do cano. Tá? Destaco ainda, nestes apocalipses, a presença de anjos. Anjos estão presentes em todos eles. Anjos estão presentes para entregar a revelação.
e anjos estão presentes para consolar o visionário depois que ele recebe a revelação, porque as revelações costumam ser revelações duras, revelações fortes. Sendo assim, o anjo não apenas entrega a revelação, mas ele funciona também para consolar aquele que a recebe. O conteúdo da revelação normalmente é a história como o palco da caminhada de sofrimento do povo de Deus, porque a caminhada do povo de Deus na história é uma caminhada de sofrimento, é assim que esses apocalipses enxergam a história, mas eles todos têm a esperança e a certeza de que no final eles vão encontrar a libertação. Deus vai trazer a libertação para dentro da história. Esses apocalipses fazem alusões simbólicas à identidade dos portadores da opressão. Você não tem uma identificação explícita, nome a nome, mas você tem alusões que nos permitem, por meio da leitura dos textos, perceber quem eles são, os opressores, aqueles que perseguem o povo de Deus. E nós encontramos também símbolos para indicar o que vai acontecer no fim, na intervenção de Deus. Mas no caso do fim da intervenção de Deus, nenhum dos apocalipses históricos deu a data exata da intervenção divina. Nenhum deles. Nem aqui em Daniel, nem em nenhum outro apocalipse você vai encontrar a data exata. Vai ser no dia tal, no mês tal, no ano tal. Isso não tem. Isso cria no leitor desses apocalipses, naqueles que ouvem esses apocalipses, um clima de iminência, um clima de espera. Isso está presente nestes apocalipses. Iminência do fim e espera pelo fim. Tá? Enquanto o fim não vem, o que eles demandam dos leitores e dos fiéis, do povo de Deus, é uma vida de santidade e piedade debaixo das tradições religiosas, das tradições dos pais, da lei do Senhor, da prática do culto a Javé. Tá? Em termos de relacionamento, e com isso eu fecho essa minha reflexão inicial sobre os apocalipses de Daniel 7 a 12, em termos de relacionamento entre as duas partes, o que você percebe é que, apesar de elas serem bem diferentes umas das outras, em termos de formato, de gênero, de estilo, de tom, ainda assim é possível perceber vínculos entre elas. A segunda parte depende da primeira. A captura de Daniel, no capítulo 1, os amigos na fornalha ardente, no capítulo 3, Daniel na cova dos leões, no capítulo 6, todos esses capítulos nos mostram como é perigoso viver no mundo por causa de um contexto dirigido por líderes opressores, líderes intransigentes, líderes que em alguns momentos têm ciúme do poder e, consequentemente, eles usam o poder que têm para fazer o mal. Você nota isso nesses capítulos da primeira sessão, mas vai notar isso com muito mais intensidade na segunda sessão. E os capítulos 2 e 4, o 2 é o sonho da estátua de Nabucodonosor, e o 4 é um sonho em que Nabucodonosor está debaixo de uma grande árvore, ou ele é uma grande árvore. Estes dois sonhos, eles apontam para uma certeza, a certeza de fé do leitor de Daniel, de que os ímpios opressores um dia vão passar. Então, a opressão não vai durar para sempre. Um dia eles vão passar. Todo opressor passa, todo sistema opressor cai, todo governo opressor se desmancha. Por quê? Porque em algum momento eles são desmontados, eles serão desmontados pela ação do próprio Deus. Há aqui, então, uma sucessão de impérios. Nós vemos aqui começando com Babilônia, passando pela Média, Pérsia, Grécia, e esta sucessão de impérios está levando o leitor para o futuro e dizendo para eles, olha, em algum momento esta sucessão termina, porque o que vem após ela é o reino de Deus. O reino de Deus é o que aguarda o povo de Deus no futuro. Então, esta é a minha introdução aos capítulos 7 a 12, e a partir de então eu vou gravar outros vídeos falando especificamente sobre as porções desses apocalipses, começando com o início do capítulo 7 de Daniel. Você se encontra comigo na próxima. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comente aí embaixo o que você achou e curta o vídeo para ele ser recomendado pela plataforma. Até a próxima, se Deus quiser.